abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero fazer uso nessa noite do texto num todo. Primeira Crônicas, isso. Louvado seja Deus, Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Ao que estar assentado no trono, seja dado a glória e o louvor. Crônicas 28, a partir do verso de número 1 em diante. Vitória, você me ajuda? Só apertar esses botãozinhos aí. Isso. Obrigado, filha de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: o rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de família, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então o rei Davi ficou de pé na frente deles e disse: povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do nosso Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque eu sou soldado, general, e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e os meus descendentes a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois ele me escolheu da tribo de Judá, para que dela saísse os reis da tribo de Judá. Ele preferiu a família de meu pai, e entre os filhos de meu pai, ele escolheu a mim para fazer reinar todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel e o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse: o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu escolhi para ser o meu filho e serei o pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei um reino para sempre. Davi disse também: portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia, ou desta congregação, de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo o que o Senhor, o nosso Deus, ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Verso 9. E Salomão, ele disse: meu filho, reconheça Deus do seu pai e sirva-o com todo o seu coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos, e você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele rejeitará para sempre. Verso 10. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto,
seja forte e mãos à obra. Portanto, seja forte e mãos à obra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome e meditamos na Tua palavra, que sempre corta o nosso coração de ponta a ponta, para deixarmos mais afiados no Senhor. E nessa noite não será diferente, porque toda vez que o Senhor ministra a Tua palavra, coisa nova acontece dentro do nosso interior, porque eu me balizo na Tua palavra, que do interior sairão rios de água viva. Rios de água viva é água, é vida, e eu creio em vida longa, eu creio em ser forte e mãos à obra, eu creio num Deus que empodera a sua igreja, para que possamos ser de acordo e segundo o teu coração. Abençoa-nos nessa noite, abençoa a tua igreja, eu oro grato no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tome assento, meu irmão, toma assento, minha irmã. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E ao meditar nesse texto, a primeira coisa que me veio no meu coração foi a respeito de começar coisa nova. E começar coisa nova requer de mim, requer de ti, posturas diferentes. Porque não tem como eu começar coisa nova se eu não mudar algumas coisas velhas na minha vida. Não tem como eu empreender coisa nova se eu não for atiçado, encorajado a tirar coisas da minha vida que possam me atrapalhar naquilo que Deus tem reservado para mim. Então, como eu li na abertura do culto, no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus começa a olhar para um homem chamado Abraão e começa a mirar para ele coisas grandes. Mas para começar coisas grandes na vida daquele homem, Deus foi necessário falar com ele aquilo que ele tinha que tirar, remover. Então Deus, ele não passa a mão na cabeça de Abraão, ele olha nos olhos de Abraão e começa a falar assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, vai começar algo novo, algo grande na tua vida, mas é necessário que você venha dar um passo de cada vez. É necessário que venhamos dar um passo de cada vez. Eu não posso dar 3 passos, eu não posso colocar meu pé onde eu não alcanço. É necessário que eu aprenda a dar um passo de cada vez. E Deus olha para Abraão e fala assim: tu tem que sair daí. Eu quero começar coisa grande na tua vida, mas se você estiver neste ambiente, se você estiver com a tua mente cauterizada neste lugar, você não vai conseguir avançar naquilo que eu quero para a tua vida. Então saia daí, se distancie daí. Então é muito significativo você entender que a visão que recebemos de Deus nos garante que não perderemos o nosso caminho. Deus dá uma visão para nós, então é sinal que nós não perderemos o caminho daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus desenha para nós. Deus, a primeira coisa que Ele faz na tua vida é te dar um norte, uma direção, uma visão, e por intermédio daquilo, Ele vai tirando de nós, vai removendo da gente aquilo que não presta e aquilo que pode nos atrapalhar na caminhada. E agora eu quero entrar no texto, porque Davi já não era mais um menino, Davi já não era mais um rapaz, já era um senhor. E por ser um senhor, ele começou a conversar com Deus, e nesse conversar com Deus vai me fazer me entender que ele era um homem de relacionamento, de intimidade com Deus. E por ser um homem de relacionamento e intimidade com Deus, Deus falava com ele e ele falava com Deus. Ele falava e Deus respondia, Deus falava e ele ouvia. E isso é um diálogo que tem que acontecer no seio da igreja. Nós precisamos de criar diálogos, mecanismo, padrão, para que possamos conversar com Deus. Nós falarmos, Deus ouvir, Deus falar e nós ouvirmos. E isso vai me falar e vai me entender que Deus falava com Davi, porque Davi chega num certo momento que venha todo mundo, venha o general, venha fazendeiro, venha proprietário, venha líderes e príncipes de cada tribo. Eu quero vocês reunidos aqui. Deus me deu uma ordem, me deu uma direção, e eu não posso executar sozinho. Eu quero que vocês participem, porque na minha gestão, na minha liderança, vocês estiveram presentes, mas agora é um dado momento que eu quero passar uma nova coordenada para vocês, e vocês precisam de ouvir.
Então no capítulo anterior, no capítulo de número 27, vai dizer que Davi chama todo mundo primeiro. Um passo de cada vez. Se é algo importante de Deus para a minha vida, primeiro Deus vai chamar todo mundo, agregar todo mundo. Deus vai começar algo grande na tua vida, e o primeiro ambiente que Ele vai começar a sinalizar para que você venha dar passos é dentro da sua casa. É na sua casa que Ele vai falar e vai fazer e vai direcionar, para que depois do lado de fora, de maneira externa, as coisas venham fluir com naturalidade. Então dentro do reinado de Davi, ele começa a reunir pessoas que outrora estavam do lado dele, que faziam parte do seu ciclo de relacionamento. Ele começa a falar assim: olha, eu tive com Deus, e eu falava com Deus: Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor não pode estar habitando numa tenda. Ó Deus, Tu é o Deus de Israel, o Deus que peleja nossas guerras, o Deus que me ensinou, a Deus do pasto, a ter uma intimidade com o Senhor apurada, e agora que eu sou rei, eu não posso fazer a mesma coisa que o outro rei anterior fez. O rei anterior ficou preocupado nos seus deleitos, e não se preocupou em construir um templo para o Senhor. Deus, eu estou no final de carreira, e eu quero construir um lugar, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Deus, me permita construir um templo para o Senhor, lá fazer um tendo. Hoje nós conhecemos lá o templo de Jerusalém, mas isso tudo estava no coração de Davi, e Davi colocava para os meninos, para os seus funcionários, para aquelas pessoas que ele liderava, e Deus chega para ele e fala assim: não, Davi, você não vai construir, quem vai construir vai ser seu filho Salomão. Salomão, teu filho, vai construir o templo. E Deus vai falando por que ele não vai construir. Então Deus é tão íntimo de Davi que vai falando: você não vai construir porque tu é um homem sanguinário, tu é um homem de guerra, a tua mão está sendo derramado sangue, então eu não quero que você construa, mas eu te condicionei a ter a planta, a ter o projeto, e o projeto que está no teu coração, você vai passar para o coração dos seus liderados, você vai passar para o coração de Salomão, e eles vão executar. Mas Davi, você não vai colocar a mão. A intenção é boa, mas Deus falou com ele: você está proibido. E Davi chama todo mundo, reúne todo mundo e começa a falar assim: olha, quem vai construir é Salomão, eu estou indo, mas quem vai permanecer é Salomão, que vai estar no meu lugar. E se Salomão obedecer a Deus, vocês têm que obedecer a ele. Olha, Salomão, assim como eu obedeci a Deus, eu conversava com ele, eu quero que você também estreita relacionamento, porque assim como eu tratava Deus como pai, eu quero que você trate a Deus como pai. Agora entenda comigo, uma coisa é Salomão pegar uma coisa que já estava semi-pronto. Outra coisa é Abraão começar algo que ainda não tinha, não existia. Então Abraão, ele recebe uma visão de Deus, ainda na Mesopotâmia, antes de ter dado o primeiro passo em direção a essa promessa de Deus. Porém, de ter recebido uma visão, ele dá ouvidos a Deus, ele obedece a Deus, e ele precisava de avançar, e esse avançar é receber de Deus uma visão clara, aonde Deus queria que ele chegasse. Deus não foi claro com ele, só falou que ele tinha que sair, ele entendeu que tinha que sair para a coisa nova acontecer. Meu irmão, de repente as coisas não estão claras na tua vida, não estão claros na tua casa, mas Deus te deu uma direção. Ouve, acate. Davi, ele recebeu uma instrução do Senhor, que o reprovou a sua gestão em construir o templo, mas por ouvir ao Senhor, eu entendo que quando Deus te conduz, Ele te prepara. Deus estava preparando Abraão, Deus estava preparando Davi, Deus estava preparando Salomão. Presentes, bênçãos, é aquilo que Deus quer dar para nós. O grande líder, o grande pastor Martin Luther King Jr., ele diz em alguma das suas frases a respeito de nós subirmos o primeiro degrau com a fé. Não é necessário que você veja o final da escada, mas é necessário você entender que é um passo após do outro, um degrau. Quando eu entendo isso, meu irmão, eu não vou querer atropelar as coisas, e eu vou entender que o meu momento, a minha hora vai chegar. Eu vou entender que aquilo que Deus reserva para mim, é para mim, e eu vou executar. Porque eu aprendi que quando tem um elevador, ele vai e me leva com mais facilidade. Mas se o elevador está quebrado, meu irmão, nada me impede
impede de começar a subir as escadas e degraus, porque Deus já me deu uma visão. Deus já me deu uma visão. E por Deus já ter te dado uma visão, não é necessário eu subir com o elevador e achar que está fácil. De repente eu tenho que subir as escadas e vou ter que suar a camisa. De repente eu vou ter que até rasgar uma calça. De repente eu vou ter que perder alguma coisa. De repente eu vou ter que esbarrar em alguém que está descendo. Por isso o nosso Deus, Ele é muito feliz em dar experiências para Abraão, dar experiências para Davi com Deus, e nós vamos aprender como a nossa jornada de fé, no nosso dia a dia, nós não venhamos perder a visão e a jornada daquilo que Deus quer para nós. Por isso nós precisamos entender que é um passo de cada vez, e para retornarmos a uma jornada, dia após dia, é necessário que eu ouça a voz de Deus, é necessário que eu escute a voz do Senhor, como em Gênesis 12 vai dizer, que Abraão escutou a voz de Deus, ele não conhecia a voz de Deus, mas foi inesquecível o bramido da voz de Deus, que falou, sai daí. Em 1 Crônicas 28, 2 ao 3, vai dizer que Davi ouve a voz de Deus, o proibindo, Davi, você não vai construir o templo, as tuas mãos não estão aptas para retornar uma jornada um dia após o outro. Eu tenho que entender que mesmo querendo fazer uma coisa certa, se Deus não mandar, eu não posso fazer. Mesmo querendo executar uma coisa que é bom, é prazerosa, é gostosa, eu não posso fazer por internet se Deus não me pediu, não me ordenou fazer. Aqui está bem claro, porque Deus proibiu. Imagina, Deus proibiu um rei para que ele não fizesse uma casa para ele. A gente, por muito menos, a gente vira as costas se o nosso pai nos proibir de alguma coisa, a gente quer levantar até o chinelo para o pai. Olha, te batem, pai. A gente não entende aquilo que Deus faz, mas a gente no nosso dia a dia, a gente faz a mesma coisa, a gente levanta o chinelo e não entende que uma proibição é para falar assim, não, isso eu não quero que você faça. E eu vejo nesse texto aqui que Davi não ficou vaidoso a respeito de Deus rejeitar ele e escolher o filho. Olha que coisa chata. Eu tenho ministrado praticamente durante esses anos todos aqui na igreja, e profetizado, e eu vou repetir que de repente você esqueceu, mas eu quero repetir, porque você vai lembrar. Eu sempre falo nesse altar que o teu filho vai ser maior do que você. Amém? Eu sempre falo isso. Por intermédio disso, Davi estava ouvindo Deus falar, não é você, é teu filho que é melhor do que você. Que pancada, né? Mas é isso que Deus faz. Deus sabia que Davi, ele foi escolhido, e não era para ser ele, porque os irmãos pularam na frente, mas a escolha de Deus é diferente da nossa escolha. Então ele sabia que Deus escolhe, é bem melhor do que a escolha dele. Se Deus escolheu os filhos dele, mais novo, Salomão, para governar, é porque é a melhor escolha que poderia ter em Israel para aquele dado momento. E ele fala, Deus, tá beleza, o Senhor me proibiu, mas o Senhor está levantando Salomão, então é necessário que eu ensine, que eu inspire, para que ele não deixe de adorar o teu nome, ele não largue a Sagrada Escritura, ele não largue a intimidade com o Senhor, ele não cesse de buscar em espírito e verdade, ele não pare, Deus, de qualquer atividade, problema, atividade que acontecer, ele chama o Senhor para participar primeiro. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter tribulação, mas se ele consultar o Senhor primeiro, o Senhor vai dar vitória em todas as causas em nome de Jesus. Não é assim na nossa vida? Tem luta, tem batalha, tem enfermidade, tem tanta coisa acontecendo, mas quando eu coloco Deus em tudo na minha vida, pode estar bom, Deus está lá, pode estar ruim, Deus está lá, Deus está lá. E aqui no texto vai dizer que nós precisamos agora renunciar o seu conforto pessoal. Em Crônicas 28, 4, 5 vai dizer, o Senhor escolheu Davi e os seus descendentes da tribo de Judá. Então Davi estava acostumado com o milagre, com a intervenção de Deus. Davi estava acostumado de saber como é que era o propósito de Deus. Ele não foi o primeiro rei de Israel, ele foi o segundo.
mas ele foi o primeiro que deu continuidade da sua casa a ser sucessora no reinado de Israel. Ele não foi o primeiro rei, mas foi o primeiro que entendeu: se eu fizer as coisas direito, toda a minha casa vai receber esse legado, toda a minha casa vai dar continuidade, e lá na frente eles vão falar por intermédio daquilo que eu fiz, porque o Messias vai vir. Ele não sabia, mas o meu Deus sabia. Era só obedecer. Eu falei domingo passado, de repente você não sabe, mas o teu filho, o teu neto, Deus está mirando para ele um futuro promissor, meu irmão. Você não sabe, você está trazendo ele para a igreja, incentivando ele em casa, meditando na palavra, puxando a orelha de vez em quando. E essa semana minha filha falou assim: papai, você puxou minha orelha, você bateu em mim, papai. É porque eu te amo, não me ama nada, senão você não me batia. As coisas são assim, porque eu entendo que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos é bem maior. Mas se eu não policiar agora, se eu não incentivar agora, eu posso blecar e Deus pular minha casa e fazer na outra casa. Ô pastor, tu está falando que Deus não vai abençoar minha casa se eu obedecer, então se eu não obedecer, Deus vai pular minha casa? É. Deus é muito fiel com aquele que obedece os mandamentos. Deus é muito fiel com aqueles que são cumpridores da palavra. Deus é muito fiel com aqueles que entendem que eu começo e o outro dá continuidade. Deus é muito fiel quando eu não estou preso a dogmas doutrinários e tampouco a padrões sociológicos de falar assim: enquanto que eu estou as coisas funcionam, então se eu sair as coisas não vão funcionar mais. Pelo contrário, meu irmão, Deus encheu o coração de Paulo quando chegou e falou assim: olha, eu não quero saber, um rega, outro molha, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o meu Deus. Não tem vaidade na casa do Senhor, não pode ter. Então quando eu começo a entender que é necessário eu renunciar esse conforto pessoal, eu vou entender que quando Deus me chama, me dá uma visão, Ele permite, dê passos um de cada vez. Aí eu estava lendo a respeito de algo que falava sobre as pessoas olharem para nós e falar assim: eu quero ser igual o pastor Fabiano quando eu crescer. Não sei quem não, mas tem gente que fala assim: eu quero ser igual o pastor Fabiano quando crescer. De repente quer ser igual o pastor Fabiano, o palco. Mas nos bastidores, até chegar aqui, tem alguns passos e alguns degraus que foram subidos. Para chegar até aqui, alguns passos, algumas visões, encaminhamentos foram executados. Mas você não viu. Mas você olha e profetiza: eu quero ser igual o pastor Fabiano quando eu crescer. Mirando somente um degrau que está acima. E da onde você tem que dar esses passos, você não consegue olhar e mensurar. Mas quando você começa a dar o primeiro passo, começa a dar o segundo passo, e fala assim: ele enfrentou tudo isso, pera lá, ele teve que estudar 10 anos, pera lá, para chegar aqui, não quero. Ele teve que abrir mão disso, não quero. Eu conversava com o irmão Renan essa semana, e ele falou assim: pastor, como é que foi isso, pastor, de Itaipava, Petrópolis, parar em Macaé, de Macaé parar em São Paulo, que rotatória é essa? Eu falei assim: isso aí é a geografia de Jeová. A geografia de Deus, ela faz a gente ir para cá e para lá, e quando a gente ouve Deus vai falar assim: vem para cá agora vem para cá. Ah, tá bom demais aí, não tá? Salta isso aí, vem para cá. A geografia de Deus é diferente, mas quando a gente ouve Deus, meu irmão, faz toda a diferença, porque a gente não vai entrar num conformismo de falar assim: ó, tá bom, e se alguém falar para me tirar daqui eu não quero, tá bom, e do jeito que tá eu não faço nada. Meu irmão, Deus sempre tem o melhor para nós. Se você chegou nesse ponto e tá legal, Deus está falando assim: quando você soltar isso, tem coisas melhores para você. Quando você largar isso, tem coisas melhores para você. Pensa a cabeça de Salomão, pensa a cabeça do Salomão dizendo:
não tem como eu chegar na estatura do meu pai, não tem como ser igual ao meu pai. O meu pai era um camarada que as pessoas andavam na rua e cantavam: Davi matou seus 10 milhares, não tem como me aproximar do meu pai. E agora o reinado caiu no meu colo, os meus irmãos vão me olhar de cara feia, os meus irmãos não estão nem para ir aí para mim. Mas uma coisa eu sei: quando eu obedeço ao Senhor, quando eu honro os mandamentos de Deus, meu irmão, você pula na frente, você passa na frente, porque a primeira coisa que Deus quer não é a qualificação, mas a disposição do teu coração. Se teu coração está em Deus, não tem nada que pare a bênção de Deus de cair sobre a tua casa e sobre a tua família. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite: Deus vai te abençoar de maneira regalada, em o nome de Jesus. Oh, aleluia! É o momento de Salomão e ele entende isso. É o momento que eu tenha foco de não desistir, de não tosquenejar, porque Deus está mirando a minha vida. Deus cantou meu nome para o meu pai, Deus cantou meu nome para o meu líder. Não importa o que você está fazendo nos bastidores, o que importa é que Deus quer te colocar no palco. Eu não sei o que você está fazendo em casa, eu não sei o que essa pandemia tem trago para ti, mas o que importa é que Deus está olhando para você, está contemplando a sua vida e está cantando o teu nome para o teu líder. Está cantando o teu nome só para o teu líder? Não, ele está cantando o teu nome até para o inimigo. Ei, inimigo, está vendo meu servo Jó? Ah, que coisa linda! Deus canta o teu nome, meu irmão. Quando Ele quer te abençoar, Ele canta o teu nome. Quando Deus quer te abençoar desde o ventre materno, Deus canta o teu nome. Eu ministrava de manhã e eu falava a respeito do legado da fé, de Zacarias e Isabel. Ei, quem serve a Deus, ele servia o Senhor, era ditosidade, já não esperava mais o milagre. Esperavam sim, pastor, porque quando ele entrava em secreto com Deus, ele falava: Deus, ainda não sou pai. Deus, ainda não tenho um menino. Deus, ainda não tenho uma criança. Deus, a minha esposa não engravidou. Passaram-se anos, até que o anjo chega, Gabriel, e começa a ministrar: ei, você vai ser pai, e a sua esposa vai engravidar, e o nome dele será João. Meu irmão, quando nós obedecemos, e o texto vai dizer, em Lucas capítulo 1, que ele era fiel, obediente ao Senhor. Quando nós obedecemos e somos fiel ao Senhor, Deus canta o nome da bênção para nós. Deus canta o nome. Jornada dia após dia, e passar degrau após degrau. É importante que eu conheça, e a primeira coisa que Davi fez com Salomão, está lá no verso de 8 ao verso 10 do capítulo 28. Olha, Salomão, é necessário que você conheça o Deus do seu pai. Salomão, é necessário que você conheça o Deus do seu pai. Irmão Anderson, chega para o Daniel e fala: Daniel, é necessário que você conheça o Deus do seu pai. As coisas são assim. Irmão Zé Luiz olhou nos olhos de Jean e falou: Jean, é necessário que você conheça o Deus do seu pai. Porque ele estava transferindo uma responsabilidade de adoração. Ele estava falando assim: olha, eu vou deixar de rasgar meu coração diante de Deus, porque acabou o meu tempo. Mas para as coisas acontecerem, é necessário que você sirva o Deus do teu pai. Sirva o Deus do teu pai. Salomão, ele levou o seu exército para adorar o Senhor. Ele entendeu a questão de adorar a Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 1, vai dizer que quando ele recebe essa ordem de fazer o templo de Deus, ele vai lá com marceneiros, arquitetos, artesãos, e vai lá construindo, e todo mundo chega para ajudar. Mas num dado momento, ele chama todo mundo e fala assim: olha, vem cá, reúne os generais, reúne todo mundo, a mesma coisa que fez Davi. Nós estamos diante de grandes desafios. Falta um pouquinho para o templo ser inaugurado. Falta um pouquinho para as pessoas voltarem para a igreja. Falta um pouquinho para a vacina ser liberada. Falta um pouquinho. Salomão reúne toda a sua liderança, todo o povo que era de Israel, das 12 tribos, e fala assim: nós vamos
adorar ao Senhor. E ele começa a adorar o Senhor, e começa a louvar a Deus, e começa a entrar na presença de Deus, aquela presença gostosa, genuína, maravilhosa, que ele não tinha ainda. Quem tinha era o Pai, mas o Pai transferiu para ele. Então agora ele tem um momento dele, a experiência dele com o Pai, e ele então começa a falar com Deus. Deus começa a ouvir os seus pedidos. Deus se enche tanto da adoração de Salomão, que chega perto de Salomão e fala: Salomão, Salomão, eu ouvi a tua oração, Salomão, pede-me agora o que você quer, Salomão. A adoração que você fez é assim, com a adoração do teu pai Davi. Você pode pedir o que você quiser, Salomão. Vai dizer no verso 10, que Salomão começa a falar assim: olha Deus, eu não mereço nada não, Pai. Você já me deu tudo além daquilo que eu mereço. Mas se o Senhor me der conhecimento e sabedoria para governar o teu povo, já está de bom tamanho. Aquilo rasga o coração de Deus de ponta a ponta, que Deus fala assim: olha, você pediu algo que eu já estou muito afim de te dar, mas eu vou te dar muito além daquilo que você pediu. Você pede uma coisa para Deus, que é aquilo que já está no coração dele, ele vai te dar muito além daquilo que você pediu, muito além. Se você pedir algo para Deus, que não mira somente os seus próprios interesses, Deus já te deu. Se você pede algo para Deus, que mira abençoar a vida do outro, Deus já te deu. Se você pede algo para Deus, que é para benefício do próximo, Deus já te deu. Agora, se você pensa somente em ti, Deus não te dá. Porque Deus, ele fala para o Salomão: Salomão, você não pediu a derrota dos seus inimigos. Você não pediu nada disso. Você não pensou no seu umbigo, nos seus interesses próprios. Você pensou no reinado que você acabou de receber nas mãos. Salomão, tudo que você me pedir agora eu vou te dar. Que moral, hein? Já pensou? Deus chegar para Salomão e falar assim: Salomão, tudo que você me pedir agora eu vou te dar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, vai dizer uma resposta contundente a respeito da afirmação de Deus com Salomão. Salomão, terminamos o tempo, acabaram-se tudo. O que eu tenho que fazer? Degraus foram dados, passos foram dados, e agora ele estava lá no topo, porque ele foi passando degrau após degrau, até chegar naquilo que Deus pediu para ele construir o templo. Ele não perde o foco, e ele mira a força naquilo que Deus pediu. Você vai ler o texto num todo, vai ver que não tinha guerra, não tinha luta, ninguém invadiu Israel, não tinha problema nenhum, porque o foco que Deus deu para Salomão, ele executou. Ele não olhou nem para um lado nem para o outro, ele fez aquilo que Deus pediu. E quando nós fazemos aquilo que Deus pede, meu irmão, os problemas desaparecem do nosso lado, os problemas saem do nosso caminho, porque o próprio Deus já vai dando um pontapé neles, para que você execute aquilo que ele pediu. E lá em 2 Crônicas 7 vai dizer um texto que eu conheço e você conhece. Porque ele manda para tudo. Ele fala assim: ó, feriado nacional, para tudo. O templo agora vai rasgar a cortina, nós vamos fazer a inauguração do templo. Eu quero que todas as famílias, todas as casas entrem para adorar o nosso Deus. E ele novamente se ajoelha, e Deus começa a falar no coração dele: Salomão, Salomão, que coisa linda que você fez, Salomão. Você reuniu todo mundo, toda a tribo, todas as nações estão diante do templo novo que foi construído. E ele começa a falar: Salomão, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos maus caminhos, ouvir a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Ele está dizendo assim: Salomão, eu te ouvi e eu sei que o teu coração está em mim. Agora fala com este povo que este lugar, este ambiente onde vocês trouxeram a arca da aliança, a presença de Deus, eu estarei continuamente com vocês, e a luta de vocês é minha luta, a guerra de vocês é minha guerra. Eu pelejarei por vós. Deus estava ali fazendo uma aliança, um decreto, dizendo: Salomão, por intermédio da tua obediência, coisas grandiosas vão acontecer. Homens e mulheres de Deus, eu não sei o que a pandemia tem trago para nós, mas uma coisa eu sei, que Deus está liberando dos céus, no coração daquela que obedece a Ele. A pandemia não veio para
Deus, mas para colocar a roda nela, que roda, uma roda que faça ela parar e nós venhamos andar. A promessa de Deus não para, ela continua flutuando, ela continua ativa em movimento. Ela continua em movimento. Por isso precisamos entender que a escada, ela precisa ser dada passo após passo. E eu quero concluir nessa noite, porque depois de ter falado isso tudo para Salomão, Davi olha para ele e fala assim: Salomão, eu sei que não é fácil. Salomão, eu sei que não vai ser fácil, mas seja forte e corajoso e mãos à obra. Não vai ser fácil, mas seja forte, corajoso e mão para a obra. Ele está falando assim: olha, os problemas podem surgir, mas seja forte. Pode ter gente contra você, seja forte. Pode ter gente não querendo fazer do jeito que você pediu, seja forte. Pode ter gente até virando as costas para ti, seja forte. Pode ter gente do teu lado querendo te enfiar uma lança, seja forte. Pode ter alguns exércitos sendo lançados contra a tua vida, porque fizeram comigo, seja forte. As pessoas que geralmente te acompanham, o teu exército, pode se virar para ti, porque isso aconteceu com Davi, e ele fala: seja forte, mãos à obra. Ei, meu querido, ser cristão, eu não quero dizer que nós estamos ileso de não sofrermos a adversidade da vida. Ser cristão é mesmo que essas coisas aconteçam, eu não abro mão do meu Deus, de obedecer o propósito dele na minha vida. Aconteceu com tantos homens de Deus, por que não pode acontecer comigo? Aconteceu com Cristo, por que não pode acontecer comigo? Ei, mesmo que isso tudo venha acontecer, eu venho entender nessa noite que o meu degrau, ele está diante de mim, e eu quero subir ele nessa noite no nome de Jesus. Para me alcançar aquilo que eu quero, aquilo que Deus desenhou para mim, é necessário que eu passe mais um degrau. E tem gente que gosta de passar degrau pulando de 2 em 2, né? Dá estiramento muscular, você sabia disso? Arrebenta. Aí você vai demorar muitos dias para poder subir o degrau novamente. Não atropele o processo. Vai de 1 em 1. Vai de 1 em 1. Vai no teu pique. Mas tem gente lá em cima, lá, tá dando tchau para mim. Tá dando tchau para mim. Vai no teu pique. Porque o alvo dele, o meu alvo é os céus. O meu alvo e o teu é os céus. Vai no teu pique. Vai na tua força. É que Davi estava dizendo para o filho: filho, vai na tua força. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé, para que você venha retornar à sua jornada, um dia após o outro.